Saúde as crianças com a paz do Senhor Jesus, amém? Jesus, agora está forte. Vamos lá. Respira. Respira, Pedro. Respira fundo. Então vamos lá. Saúde os irmãos e as crianças com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Jesus. Quem lembra aonde nós lemos o texto bíblico na leitura devocional? João 14, capítulo 1. Hã? João 14, capítulo 1. Ou é capítulo 14 ou é capítulo 1? Capítulo 14, Versículo 1. a partir do versículo 1. E eu quero ler juntamente com vocês o versículo 6. Eu vou falar e vocês vão repetir. Vamos lá? Porque nós já lemos, tá bom? Versículo 14, capítulo 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus, repitam. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, se não for por mim. Amém. Senta, glorifica o nome santo do Senhor. Você sabe da glória a Deus? Amém. Glória a Jesus. Podemos se assentar. Nós acabamos de ler na palavra de Deus um versículo que foi dito por quem mesmo? Quem foi que disse que é o caminho? Que é a verdade? Quem foi que disse? Jesus. Olha, você está ligada. Jesus, ele deixou registrado para o nosso coração, e é claro que o apóstolo João escreveu essa mensagem linda, quando ele deixou bem claro que ele era o caminho, a verdade e a vida. Agora, que caminho? Porque todo caminho dá em algum lugar, certo? Quando a gente vai viajar, ou quando a gente vai para algum lugar, tem um destino, tem um percurso, beleza? Eu tenho que saber para onde estou indo, sim ou não? Se eu quero ir para a escola, eu tenho o caminho certo para ir para a escola, beleza? Se eu tenho que ir em Araruama, eu tenho o percurso correto. Eu não posso pegar o percurso que vai para Cabo Frio. Eu tenho que ir para a estrada que vai para Araru. Para Araru? Muito bem. E se a gente quer ir para o céu, quem quer ir para o céu? Só as crianças? Quem quer ir para o céu? Também tem um caminho. Que caminho é esse? Qual é o caminho? Jesus. Muito bem. Agora eu trouxe uma história para vocês de um amiguinho meu. O nome dele é Joinha. Quem já ouviu falar de Joinha? Ninguém, né? Eu que tenho. Joinha. Joinha adorava viver altas aventuras. Ele adorava pegar uma estrada. Ele era veloz e pensava o seguinte: vou viver a minha vida como eu quero, na velocidade que eu quero, e ninguém vai me impedir. E pegou indo, vai barulho do carro. Como é que o carro faz, Pedro? Esse carro aí eu acho que está 20 km por hora, Pedro. Vamos lá, Pedro, o carro tem forte, Pedro. O carro do Pedro precisou falar uma questão, né? E o Joinha, ele vai andando, de repente, ele se depara com uma pessoa muito especial. Jesus! E Jesus já fez força, parou na estrada e falou: onde você vai jogar? O que eles estão mandando ele fazer? Parou, Joinha. Quero pedir a Pedro para me ajudar. Vem cá, Pedro. Vem cá, Pedro. Segura aqui, Joinha. Isso, segura o Joinha. E aí, Jesus na estrada falou assim: parou. Que velocidade é essa? Você está indo para onde? Ué, Jesus, eu estou no
Jesus falou, sabe o que para Joinha? Joinha, se você está seguindo aí a sua vida, deixa eu te falar, do jeito que você está andando, você não vai conseguir chegar a um lugar especial que tem preparado para você. E aí Joinha ficou pensando, para que lugar, Jesus? Ué, eu tenho uma mansão preparada para todo aquele que seguir o verdadeiro caminho. Caminho, Joinha. E eu sou o caminho que conduz ao céu. Só que você não pode seguir como você quer. A velocidade não pode ser a velocidade que você quer. Porque na minha palavra eu tenho todas as instruções e regras que vão preservar a sua vida para que você possa um dia chegar no céu. Aí Joinha ficou pensando. Quer saber? Eu acho que eu vou entrar nesse caminho, sabe, Jesus? Entendendo o que eu tenho que fazer? O que Joinha tinha que fazer, gente? Ele tinha que aceitar a Jesus como o quê? Como Salvador. E Jesus falou isso para ele. Joinha, você vai precisar me aceitar como governante da sua vida. Entrega para mim a chave do seu coração e a partir de hoje eu vou te seguir. E Joinha, eu toco, Jesus. Eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. A partir de agora, vou andar na velocidade que o Senhor quiser. Então tá bom, Joinha, beleza, mas deixa eu te falar. Para você seguir neste caminho, você não pode parar em qualquer posto não, hein? Preste atenção. Você precisa abastecer. E qual é o nome desse combustível, Jesus? É a palavra. Na Bíblia tem todo o sustento e força para você seguir esse caminho. Toda a orientação que você precisa. E não tem que ficar vivendo de galãozinho em galãozinho, não. Um pouquinho hoje, um pouquinho semana que vem. Não, Joinha. Você tem que abastecer por completo. Encher o tanque, Joinha, para sentar. Encher o tanque. Beleza, Jesus, já sei. Vou abastecer com a palavra. E mais o que eu preciso? Joinha, agora você também vai precisar do óleo. Todo carro precisa de óleo, né, crianças? Não é? E o óleo que está sobre a nossa vida é o Espírito Santo. Quando a gente aceita Jesus, a gente recebe o Espírito Santo de Deus. Joinha também colocou óleo. E Jesus falou assim, como eu já te falei, eu vou te lembrar. A velocidade sou eu quem indica. Sou eu quem falo. Se eu ando um pouquinho mais rápido, você vem, Joinha. Se eu paro, você para, Joinha. Se eu ando um pouco mais devagar, você anda, Joinha. Mas não pode acelerar, andar conforme você quer. Porque eu estou no comando. Eu sou o caminho. Glória a Deus. Agora eu quero pedir a ajuda da tia Adriane. Vem, tia Adriane, porque agora Joinha vai entrar no percurso. Se tiver ocupado, não tem problema não. Vem, Giovana, ela está ocupada. Está ocupada? Agora Joinha vai entrar no percurso. E esse percurso vai levar ele para onde? Pro céu. Quem quer ir pro céu, levanta a mão. Eita glória! E começou Joinha a criar o percurso dele. Mas Jesus falou o seguinte, cuidado. O caminho é espinhoso. Não é fácil, mas vai valer a pena. Siga em frente, Joinha. Não se esqueça de abastecer, de buscar o Espírito Santo e siga em frente. Não pare. Tá bom, Jesus?
as sinalizações, tem o quebra-mola, quando a gente passa o quebra-mola para cima, não é? E de repente ele avistou uma placa. Vem cá, Rayane, me ajudar, Rayane, por favor. Nessa placa estava escrito o quê? Atalho. O que é um atalho? É o caminho do mato? É o caminho mais curto que a gente faz para chegar no destino, certo? E aí, a plaquinha falou, olha aqui, eu sou o atalho. Deixa eu te falar, você está indo para onde? Joana falou assim, eu estou indo para o céu, esse é o caminho, Jesus está me conduzindo. O atalho falou assim, beleza, eu estou aqui para facilitar a sua vida. O que o atalho falou? Fala assim, eu estou aqui para facilitar a sua vida. Será que o atalho vai facilitar a vida de Joaninha? Será, Pedro? Jesus falou para pegar atalho? Jesus falou para seguir em frente. E aí Joana falou assim, mas tá, aí o que tem de diferente nesse caminho? Esse caminho que tu está seguindo aí, beleza, tu vai chegar no céu. Mas deixa eu te falar, Joaninha, ó, é complicado, ó, é muito difícil. Você, ó, só para chegar lá. Se eu fosse você, pegava por aqui, olha, você vai viver tanta coisa legal. Você não tem noção. E não se preocupa, você vai chegar no céu também. Aí Joaninha encheu os olhos. Verdade, eu vou chegar no céu também, vou ver coisas muito mais legais. Aí o atalho E aí Joaninha entrou no atalho. Todo grande. Entrou no atalho. De repente, o que era colorido começou a ficar preto e branco. Aí ele começou a olhar assim a paisagem. Mas cadê as novidades? Estava tudo tão bonito. De repente, pronto. O que é isso? Depois do barulho. Meu Deus. Jesus. Ai, eu não posso chamar por Jesus, porque eu não estou merecendo. Daqui a pouco, quebrou, pneu furou. Ai, ele começou a ficar desesperado. Ai, Jesus vai brigar comigo. Não era para eu estar aqui nesse caminho. Poxa vida, o atalho me enganou. Como que eu vou sair daqui agora? E ele começou a chorar. Ele começou a ficar desesperado, porque ele foi levado pelo engano. Só um pouquinho. Meus olhos. Ele foi levado pelo engano. Ele achou que ia ser tudo tão mais legal. Ele achou que no atalho ia viver coisas muito mais bacanas. E ia chegar no céu do mesmo jeito. Mas agora ele estava sujo. Ele estava quebrado, sem combustível, teve que parar. E agora? A alegria que estava nos seus olhos, no seu coração, sumiu. E agora quem dominava ele era o medo, o desespero, porque ele tinha desobedecido a Jesus. Poxa vida! De repente, aquele amigo que ele tinha recebido, mas quando desobedeceu o céu do dele, chegou no ouvido dele e falou assim, ó, chama por Jesus. Ai, levou um susto assim, Jesus, mas como? Jesus vai brigar comigo? Eu desobedeci, eu saí do caminho
eu estou aqui, eu te perdoo e eu tenho uma nova vida para você. Vamos recomeçar, Joinha? Vou sim, Jesus, vou recomeçar. Sabe por quê, Joinha? Eu também sou especialista em mecânica. Eu vou te dar peças novas. Eu vou te dar uma vida nova. E você vai viver coisas grandes e incríveis que você não sabe do que aconteceu. Você vai viver o melhor de Deus para a sua vida. E o melhor, você vai chegar no céu. Oh, glória! Porque nesse caminho, Joinha, esse caminho é caminho de engano. E Jesus limpou, transformou, desamassou, deu peça nova e ele ficou novinho para a glória de Deus. Quem pode aplaudir o nome do Senhor? É assim que Jesus faz. Por isso, crianças, nós temos que, seguir em frente. Esse é o caminho. Seguir em frente. E o que significa essa placa? Volte. Não pode retroceder. Não pode voltar. Não pode retornar. Não pode. E não pode o quê? Parar, estacionar. Porque tem gente que está no caminho e fala assim: eu vou parar só um pouquinho, estou cansado. Mas Jesus nos diz nessa noite: não estaciona. Não volte. Siga em frente, o seu alvo é o céu. Você tem uma morada preparada para você. Siga em frente. Fala para o amigo assim, siga em frente. Aleluia, glória a Deus. Vem cá, Heloísa. E atenção, nesse caminho nós temos, quando a gente está na rua, a gente vê o semáforo, não vê? O que significa luz verde? Pode seguir. E o amarelo? Preste atenção. E o vermelho? Para. E neste caminho que nos leva ao céu, nós sigamos em frente com Jesus. Temos que prestar atenção aos ensinamentos da palavra de Deus. Prestar atenção ao que o Espírito Santo está nos alertando. Porque às vezes o Espírito Santo está vendo algo lá na frente e a gente não está vendo. E o Espírito Santo está assim, cuidado com aquela amizade. Cuidado com aquele desenho. Cuidado com aquele jogo. Cuidado com essa pessoa que você segue nas redes sociais. Cuidado, preste atenção. O Espírito Santo está assim, alertando. E é tempo também, de muitas das vezes, de parar. Não parar de servir a Deus, mas parar de desobedecer. Mas o quê? Parar de mentir. O que mais? O que mais que a gente tem que parar de fazer? Parar de pecar. Amém? Então precisamos estar alerta. Para isso, a gente precisa colocar Jesus em primeiro lugar. Vamos ficar de pé agora em nome de Jesus. Todo mundo já levantou a mão e disse que quer ir para o céu. Amém? Eu também quero ir para o céu. E para chegar no céu, nós temos instruções a seguir, crianças. Temos a palavra de Deus que temos que guardar. Temos que vigiar. Temos que renunciar o pecado, renunciar o mundo, para alcançar a salvação que há em Cristo. Mas para chegar lá, nós precisamos colocar Jesus em primeiro lugar. E muitas das vezes, a gente tem colocado outras coisas no lugar de Jesus.
coração. Ele quer fazer morada e Ele quer nos conduzir. Ele quer nos dizer qual é a melhor forma, o melhor jeito. Ele é o caminho, Ele é a verdade. Todo mundo aqui já aceitou Jesus? Todas as crianças já aceitaram a Jesus? Amém, glória a Deus. E se tem alguém que quer aceitar Jesus, que está dentro do tempo ou fora do tempo, o Senhor está te dando uma oportunidade no dia de hoje, mesmo sendo culto de crianças. O céu é real e nós estamos caminhando para lá. E o Senhor nos convida, abra a porta do seu coração. O Senhor nos convida para abrir a porta do nosso coração. Amém? Glória a Jesus. E eu quero convidar as crianças para colocar a mão no coração. Obrigada, Jadela. Para que possamos pedir ao Espírito Santo para nos ajudar. Toda igreja é a mensagem para as crianças, mas todos nós precisamos perseverar neste caminho. É difícil para a gente também, não é? É difícil renunciar, é difícil abrir mão das nossas vontades, mas Jesus, através do Espírito Santo de Deus, nos ajuda. É Ele que pega na nossa mão e nos conduz neste caminho. E quando nós não conseguimos mais andar, o Senhor nos pega no colo, se preciso for, para nos conduzir, para que possamos viver a bondade de Deus. Então nós vamos orar neste momento. Eu vou orar e vocês vão repetir comigo bem bonito. Põe a mão no coração. Põe a mão no coração primeiro. Põe a mão no coração. Isso. Vamos fechar os nossos olhos e vocês vão falar bem bonito assim, juntamente com a igreja. Senhor Jesus! Senhor Jesus! Eu
Que Deus abençoe esta igreja. Muito obrigada, Jael, Adriana, pela confiança e a agradeço a oportunidade.